Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu trago a videoaula dessa peça incrível. Olha, não consigo mostrar toda ela aqui, mas vocês já viram aí na capa, né? Ó, olha que peça linda. Pra vocês aqui, é uma criação minha, tá? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui já tem aqui no YouTube. Muitas pessoas fizeram diversos trilhos, fizeram outras peças com ele. E eu quis utilizá-lo dessa forma, criando um outro trilho de mesa ou caminho de mesa. Pode ser tapete também, tá? E aí eu desenvolvi essa peça, olha só. E ela ainda tem essas franjas aqui que deixa ainda muito mais bonita. Pessoal, o que eu gostaria, né, de pedir para vocês. Bom, como essa é uma criação minha, foi alguma coisa que eu desenvolvi, tudo que vocês criarem a partir dela, sei lá, se vocês fizerem com um ponto diferenciado, se vocês trocarem qualquer coisa, eu peço para que de qualquer forma que vocês me mencionem, né? Porque é muito chato a gente criar uma coisa e depois a pessoa ir lá gravar, né? Não dar os créditos pra gente. E aí falar que foi uma criação dela, porque isso já aconteceu comigo, eu fiquei assim, bem chateado, né, por conta de criar algo exclusivo e aí a pessoa se apropriar disso, né, e aí depois a gente sabe como que termina. Então, meus amores, se vocês fizerem qualquer modificação, qualquer coisinha, aplicação de flor, que eu também vou falar sobre isso depois, aí vocês, por favor, tá? Menciona aí, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. Eu adoro ver que as pessoas fazem as peças do canal, que elas reproduzem, né? Que vende bastante. Então vai ser pra mim uma honra. Eu gosto sempre de compartilhar tudo que vocês fazem, tudo que é feito a partir do canal, né? Quantas pessoas são abençoadas através disso. Então por esse motivo, gente, eu gostaria, né? Porque assim, me ajuda, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, né? Gente, eu dei o nome para esse caminho de mesa, ou trilho de mesa, de elegante. Porque, né, o nome já diz tudo, ele é elegantíssimo. Então eu já penso assim, se colocar umas flores aqui, né, para quem gosta, isso aqui vai ficar um espetáculo. Então eu vou ficar aguardando ansioso as peças de vocês. Tá, gente? Me desculpem falar demais, mas eu dei esse recadinho que é super necessário. Bom, essa peça, gente, ficou pesando 700 gramas. Eu usei barbante cru número 6 e trabalhei com agulha de número 4. Ah, mas por que você trabalhou com agulha de número 4? Porque, pra mim, o desempenho com a agulha número 4 foi melhor. Eu consegui, assim, né, com que a minha peça ficasse nesse caimento. Você pode trabalhar com agulha de 3,5 ou trabalhar com a agulha que você quiser. O tamanho desse caminho de mesa ficou de 1,33 m, tá? Dessa pontinha aqui, do motivo, a outra ficou com 1,33 m. E a largura ficou de 55 centímetros. Para vocês fazerem, né, essa peça maior aí, caso alguém queira, basta que você aumente, né, a quantidade de correntinhas aqui no início e basta que você também faça mais do que 72 carreiras. E aí eu gosto de dizer que, por exemplo, para você fazer ele maior e dar certo, é só você aumentando de 3 em 3, porque você trabalha em uma, pula duas e finaliza na outra. Tá bom, gente? Então é isso, né? Desejo a todos uma ótima aula. Espero que vocês façam muito, que vocês vendam muito. É uma peça, assim, que eu amei fazer. Claro, ela demora um pouquinho, né? Pelo tamanho. E eu tentei, assim, deixar bem claro no vídeo para vocês, de forma que não ficasse muito chato, que ficasse muito repetitivo, tá bom? Então, já se inscreve aqui no canal, deixa o joinha,
comenta nesse vídeo, me segue nas redes sociais. Eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição. Então, olhem a descrição do vídeo. E na tela também tá aparecendo as minhas redes sociais. Tá bom, gente? Então, fiquem todos com Deus. Peguem o material de vocês e façam essa belezura, porque tá belíssima demais. Tá bom? Então, vou aguardar aí e até uma próxima. Qualquer dúvida, comenta aqui nesse vídeo que eu terei o maior prazer em responder você. Então, vamos lá, né? Ó, aqui com o meu barbante número 6, eu vou iniciar fazendo 54 correntinhas. Tá, aqui eu dou a laçada. E aí é só fazer as 54 correntinhas. Ó, então, feito aqui o meu cordão, né, de 54 correntinhas. Agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui no cordão de base, nós vamos na sexta correntinha. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dou a laçada aqui, venho na sexta corrente e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base e faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto e faz um ponto alto. Dessa forma aqui. Então, uma correntinha, pula um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto alto. Nós vamos seguir fazendo assim até o final desse cordão de correntinhas. Ó, sempre faz uma corrente, pula um ponto. Uma corrente, pula um ponto e faz um ponto alto. Ó, uma correntinha. E vamos que vamos. Pula um ponto e faz um ponto alto. Uma correntinha. Ó, a gente tá quase chegando no final. Uma correntinha. Ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, super simples. Ó, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Pula aqui um ponto e venho no último. Então, dá certinho aí o nosso cordão, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou subir 4 correntinhas. 3 que dão a altura de um ponto alto e uma corrente dá de separação. Dou a laçada, venho aqui já nesse próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, dou a laçada e vou repetir toda essa base fazendo ponto sobre ponto e correntinha sobre correntinha. Ó, é uma correntinha de separação e ponto alto sobre ponto alto. Não tem segredo, tá, gente? Ó, uma correntinha. E aqui a gente vai repetindo. Eu vou fazer aqui o meu até o final e já volto. Ó, gente, eu fiz aqui,
né? E aí eu deixei só pra fazer uma observação aqui com vocês. O seguinte, eu fiz aqui uma correntinha, né? E lembra aquela alcinha que a gente fez, né? Que a gente veio e trabalhou na sexta aqui? Então, a gente tem que pular uma de separação e vir na próxima, porque daí ela dá a terceira correntinha do ponto alto. Eu acho importante, né, vocês observarem isso, para depois a peça não ficar torta. Ah, eu esqueci um ponto. Ah, ele não me falou um ponto, entendeu? Então, falando isso para vocês, agora não tem como errar. Gente, olha só. Então, eu subo novamente 3 correntes, faço uma de separação e trabalho aqui ponto alto novamente sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. E aqui vou sendo feliz. Olha só, uma correntinha, ponto sobre ponto. Isso aqui é muito fácil, gente. Muito, muito, muito. Tá? Então, para não ficar uma coisa muito repetitiva, como eu sempre falo para vocês, como eu sempre falei, eu já trouxe aqui essa parte adiantada porque pra gente ganhar tempo, porque ela tem agora, né, nessa outra parte, algo que requer mais tempo para que vocês possam observar as uniões, para observar como é que faz, entendeu? Então, aí a gente precisa de um pouco mais de tempo nessa parte. Então, por isso, eu já tenho uma parte adiantada. Para fazer no tamanho que eu falei para vocês, nós vamos precisar de 72 carreiras. Uau! Mas nossa, para que tudo isso? Para o tamanho que eu passei para você. Você quer fazer desse tamanho que eu passei? Beleza, se não, tudo bem. Você pode fazer menor, com 62, 52, 42, e aí faz o tamanho que você tiver a necessidade. Tá bom? Eu vou deixar direitinho aqui as dicas para vocês fazerem essa parte aqui do meio mais larga, maior, o que vocês precisarem. E aí vocês acompanham, tá bom? Então, adiantem as carreiras de vocês aí, façam o tanto que vocês precisam fazer. E aqui eu vou seguir com o andamento da peça, tá bom? E aí vocês, depois que fizerem, volta ou vocês continuam assistindo o vídeo aqui e aí depois vocês voltam lá no início para vocês assistirem de novo, tá bom? Vou agradecer muito aqui a presença de cada um, né? A companhia de cada um, então por favor fique nesse vídeo e assista ele até o final, inclusive. Olha só, gente, dá um pouquinho de trabalho. Um pouquinho de trabalho não, porque isso aqui é super simples, né? O que acontece é que a gente requer mais tempo da gente. Mas depois que a gente já fica aí com a nossa base pronta, que já faz tudo, ufa, é menos um peso, graças a Deus. Então, se a sua cliente te pedir uma peça de 1,5 m, né? Você aí já vai saber mais ou menos o que tem pela frente. Bom, vamos lá. Então agora que a gente já tem a nossa base pronta, nós vamos fazer as nossas laterais, que são essas tiras lindíssimas que vão ficar em cada lado, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer um anel mágico e vou subir aqui 3 correntinhas. Ó. Eu vou fazer mais 23 pontos altos. Isso mesmo, 23. 3. Opa. Aqui 4. 5. 6. Feito aí os 24 pontos. Lembrando que as 3 correntinhas eu já comecei contando. Então eu fiz as 3 correntinhas e mais 23 pontos no total. Ok? Ok. Então vamos lá, finalizando aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, eu vou subir 3 correntes e aqui dentro desse mesmo intervalo eu vou colocar mais um ponto. No próximo ponto, eu vou fazer novamente 2 pontos juntos,
ficando com 4 pontos. No próximo, eu vou fazer 2 juntos, ficando com 6 pontos. E no último, vou fazer 2 pontos juntos, ficando com 8 pontos. Tá? Eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular 4 pontos de base. No quinto, volto a trabalhar 2 pontos juntos. Ó, 2 pontos juntos. No próximo, 2 pontos juntos, totalizando 4 pontos. No próximo, 2 pontos juntos, totalizando 6 pontos. E o último, 2 pontos juntos, totalizando 8 pontos. Tá ok, gente? Então, agora vamos fazer aqui a volta, né? Ó, eu vou fazer 3 correntinhas para subir e uma eu vou fazer para virar. Então, eu pego aqui, dou a laçada, venho já nesse próximo ponto aqui, ó, nesse segundo, e faço um ponto alto. Então, eu faço uma corrente, agora eu pulo um ponto de base e faço novamente outro ponto alto. Dou a laçada, pulo um ponto e faço aqui um ponto alto. Nós ficamos assim, ó, com esse intervalinho de 3 buraquinhos, tá? Então, agora nós vamos dar a laçada. E aqui nessa alcinha de 6 correntes, nós vamos colocar 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eles ficaram bem legais, né? Bem arrumadinhos dentro aí das 6 correntinhas. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Então, a gente pula esses 2 primeiros pontos, vem aqui no terceiro, ó, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, vem aqui e faz um ponto alto. Uma corrente, vem aqui e faz um ponto alto, né? Aqui sempre vai ficar um ponto do lado do outro assim mesmo. Não é estranho, tá certinho aí. Beleza? Então, agora nós vamos fazer aqui a nossa... Agora não. Já a gente vai fazer a nossa união, tá? Então, nós vamos subir aqui 3 correntinhas, fazer uma de separação. Aí, a gente vem aqui no próximo ponto, faz ponto sobre ponto, uma corrente. Aqui novamente. Opa. Ó, uma correntinha. E aqui nesse último faz um ponto alto. Sem fazer nenhum ponto de separação, aqui nesse primeiro ponto alto dos 12, a gente já vem e trabalha 2 pontos juntos. Eles vão ficar bem grudadinhos assim mesmo, tá? No segundo, 2 pontos juntos novamente. No terceiro, 2 pontos juntos. E no quarto, 2 pontos juntos, ficando com um total 8 pontos e 4 grupos de 2 pontos altos. Faço 6 correntinhas. Pulo aqui 1, 2, 3, 4 pontos, vou aqui no quinto e faço novamente. 1, 2 pontos juntos. No próximo, 2 pontos juntos.
até obtermos aqui, novamente, os 4 grupinhos de 2 pontos juntos. Tá? Ó. Então, tá ficando assim. Novamente, aqui, sem fazer nenhuma corrente, eu venho nesse ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Aqui, a gente já vai fazer a emenda, então, esteja sempre com a sua base pronta. Por isso que a gente começa fazendo por ela, né? Pra gente conseguir fazer aqui esse trabalho de juntar, né? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente. E aqui um ponto alto. Agora, como que eu vou juntar? Ó, deixa eu pegar de um jeito que vocês consigam entender. Claro, né, gente? Então, aqui, eu só vou fazer o seguinte. Ó, aqui tá a minha peça, sabe? Aqui tá o comecinho dela. Eu venho aqui nesse intervalinho. Puxo aqui, ó. Faço uma correntinha. Como a gente precisa continuar trabalhando aqui nessa base pronta, com pontos baixíssimos, aqui tá a minha base. Eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar aonde eu preciso, que é aqui nesses pontos altos aqui. Ó, naquele grupinho que a gente fez de 8 pontos altos, lembram? Então tá, aqui tá o primeiro. Então, olha só. Aqui a gente já fez, né, a primeira emenda. Olha que legal. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar o verso da nossa peça. Então, aqui eu subo 3 correntinhas e faço uma corrente de separação. Ó, aqui nesse próximo ponto, lembram? Um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Dessa forma. Ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem que caminhar com ponto baixíssimo até o primeiro daqueles pontos altos que a gente fez juntos. Tá? Ó, pra poder ficar com esses 3 grupinhos aqui de buraquinhos, ó. Então, sem fazer nenhum ponto de separação, dou a laçada e trabalho aqui dentro da alcinha 12 pontos novamente. 3, 4, vocês vão ver, né, conforme for pegando o jeito, que é muito gostoso de ir fazendo e emendando. Ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Dou a laçada, pulo os 2 primeiros aqui, venho no terceiro e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, venho aqui e faço um ponto alto. Uma corrente, dou a laçada, pulo um ponto, venho aqui e faço um ponto alto novamente. Então, olha só. Nós vamos fazer aqui mais um ponto alto, né? Opa, uma correntinha e um ponto alto ficando aí. Opa. Com os bloquinhos. Sempre vão ser 4 pontos altos, tá? Ó. Eu subo 3 correntinhas. Vamos voltar contornando, né? Pra fazer a emenda lá na ponta desse lado aqui.
Então aqui eu fiz as 4 correntinhas, venho aqui e faço ponto alto, uma corrente. Aqui eu faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Ó, aqui já nesse primeiro ponto a gente trabalha 2 pontos juntos. No próximo, 2 pontos juntos. No próximo, 2 pontos juntos. E no próximo, 2 pontos juntos. Ficando com 8 pontos altos, ó. 2, 4, 6, 8. Então, agora eu faço 6 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4 de base. E no quinto já faço um ponto alto. Faço 2 pontos juntos. 2 pontos juntos. E o último aqui, 2 pontos juntos. Aqui nesse ponto, um ponto alto, uma corrente. O próximo aqui, um ponto alto, uma correntinha. E aqui na terceira, um ponto alto. Ó, então, aqui a gente vai prender novamente. Olha só. Aí agora a gente vai fazer novamente aqui a emenda. Se vocês quiserem fazer somente um ponto baixíssimo, tanto faz, tá? Cada um faz da maneira que gosta. Aí eu já deixei aqui o meu fio, ó, esticadinho, né? A alcinha frouxa. Eu vou virar minha peça aqui pro avesso. A gente faz a emenda contando da seguinte forma. Eu prendi em um, eu conto 1, 2, no terceiro, ó, eu puxo aquela alcinha, passo ela pra cá, né? Como a gente vai trabalhar aqui com ponto baixíssimo, já voltando, fica mais fácil. Então aí aqui eu venho na alcinha de corrente e já vou fazendo o ponto baixíssimo até chegar lá naquele primeiro ponto alto dos 8, né? Ó, ainda não é. Agora sim. Então, feito isso, eu subo 3 correntinhas. Fiz uma aqui de separação. Venho já no próximo ponto. Uma corrente, pulo um ponto agora. Uma corrente, pulo um ponto. E aqui eu faço um ponto alto. Então, são 4 pontos altos. Se lembrem disso toda vez que vocês estiverem trabalhando, tá? E aqui sempre sobram 2 pontos altos. Sempre sobram 2, tá? Ó, 2, 2. Antes de você continuar, né? Aí, se você tiver com dúvida, é só você voltar e conferir. Então, aqui eu vou fazer novamente 12 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó. Aí a gente vai deixando a nossa peça do avesso só pra gente trabalhar. Ou se você quiser, tanto faz, deixar avesso pra frente. Porque como a gente trabalha de carreiras de ida e volta, não tem muito essa questão do verso e do avesso. Mas aí fica a critério de cada um, tá bom, gente? A gente só precisa seguir trabalhando. Ó. Aí chega aqui novamente, nós vamos repetir. Ó,
Ó, então, a gente pula esses 2 primeiros pontos e vem no terceiro fazendo um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto alto. Uma corrente, aqui agora nesse último ponto aqui, um ponto alto, ó. Então, notem só. Aí eu volto a peça pra cá, faço 3 correntinhas, faço mais uma de separação e vou repetir aqui a sequência, ó, fazendo ponto sobre ponto. Ficando com um intervalinho assim dessa forma. E agora a gente faz aqueles pontos juntos. Aqui no primeiro eu faço 2 pontos juntos. No segundo faço 2 pontos juntos. No terceiro. E no quarto ponto. E o último ficando com 8 pontos. Aqui o segundo, ó. Então, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto, faço novamente os pontos juntos. 2, 3, 4. No próximo, 5, 6. No próximo, 7, 8. Então, aqui eu faço a minha laçada, venho nesse ponto, faço um ponto alto, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente. Aqui eu faço o ponto alto. Puxo aqui minha alcinha, ó, pra gente fazer a emenda aqui, né, ó. Então, novamente, a gente faz aquela contagem básica. Eu fiz, né, eu prendi aqui, então eu conto os próximos, ó, só pra vocês entenderem o que eu falei. Fiz 1, pulei 2, prendi no terceiro. Então, eu conto 1, 2, então é aqui que eu vou prender essa alcinha. Fazendo o quê? Aqui, como eu falei pra vocês, pode ser o ponto baixíssimo, mas eu faço uma corrente que é pra ficar bem presinho, né? E aí, eu já venho aqui e caminho com o ponto baixíssimo na primeira correntinha de separação. Ó. Faço ponto baixíssimo até o primeiro ponto daqueles 8. Aqui subo 3 correntinhas, faço uma para virar. Em seguida, já aqui no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto e sobraram 2. Exatamente como eu venho dizendo para vocês. Dou a minha laçada, aqui dentro novamente 12 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, então vamos observar aqui. Olha só. Então, nossa emenda, ela tá assim. Eu coloquei a mão embaixo para vocês visualizarem melhor. Tá?
Então aí, gente, é como eu falei pra vocês, ó. Cada um prende da maneira que achar que deve. Assim, se tiver uma outra, né? Além dessa que eu estou aqui ensinando pra vocês. Tá? Lembrando que eu estou começando da minha direita, a esquerda é totalmente diferente. Por quê? Porque a esquerda a gente vai dar continuidade nessa carreira aqui, ó. Nessa segunda carreira aqui, não na de ponto baixíssimo, tá? Então, os lados ficam diferentes nessa parte da junção. Só para vocês entenderem. Tá? É super, super, super tranquilo. Ó, então aqui eu vou fazer novamente, né? Ó, eu pulo os dois primeiros e venho aqui e já faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse ponto aqui, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho nesse último ponto aqui e faço outro ponto alto, ficando com os 4 pontos e os 3 intervalos. Faço 3 correntinhas, uma para virar. Ó, é muito rápido, gente. Ó, venho aqui novamente. Ponto sobre ponto. Ó. Aí aqui novamente, a gente já vem nesse primeiro ponto e faz 2 pontos juntos. 2. No segundo, 2. O terceiro, 2. E aqui no quarto, 2. Ó. Perdão se não apareceu, tá, gente? Mas vocês já sabem como que faz, porque tá aqui no vídeo. Eu faço 6 correntinhas. 6 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4 de base e faço aqui no quinto novamente 2 pontos juntos. Ó, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos e 2 pontos juntos. Somando 8 pontos altos. Tá? Então, a gente já vem pra cá, ó, pra esse ponto aqui. Uma corrente. O próximo, um ponto alto, uma corrente. Aqui novamente, uma corrente, aqui eu venho no terceiro e faço o ponto alto. Folgo aqui, né, a alcinha para fazer a emenda. Então eu viro a peça pro avesso. Opa, aqui meu fio. Ó, conto 1, 2, aqui no terceiro, puxo a minha alcinha, faço uma corrente e sigo trabalhando ponto baixíssimo, já nessa correntinha de separação. Então, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo e ponto baixíssimo. Até chegar lá naquele primeiro ponto alto dos 8 que a gente tá trabalhando. Então, olha aí, gente, como tá ficando lindo. Ó. Desse jeito, a gente vai fazendo assim, ó, rapidinho, porque é 2 carreiras, gente. A gente faz a primeira, na segunda já faz a união, e aí, ó, quando você vai ver, você já terminou e é só alegria. Tá bom? Então eu só vou fazer mais essa daqui com vocês. Aí a gente finaliza esse lado, depois eu trago
pra gente fazer o outro que dá... O começo é a mesma coisa, tá, gente? O que muda é só a parte da emenda que eu expliquei já. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui nesse ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui e faço um ponto alto. Fiquei com os 4 pontos altos, tá certo. Dou a laçada, dentro da alcinha de 6 correntes, 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, então a gente segue aqui no esquema da laçada, né? Pula os 2 primeiros pontos e no terceiro já faz um ponto alto, uma corrente, pula um ponto e faz outro ponto alto. Uma corrente, pula aqui e faz um ponto alto aqui. Uma corrente e aqui um ponto alto. Então, olha aí, ó, os 4 pontos altos. Eu subo as 4 correntinhas, viro já aqui a minha peça, dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente e aqui um ponto alto. Sem fazer nada de separação. No primeiro ponto aqui a gente coloca 2 pontos juntos. No segundo, 2 pontos juntos. No terceiro, 2 pontos juntos. No quarto e último, 2 juntos. Ficando com 8 pontos. Faço 6 correntinhas. Pulo 4 pontos de base, no quinto faço 2 pontos juntos. Aí no próximo, 2 juntos. No próximo, 2 juntos. No próximo, 2 juntos. E ó, tá desse jeitinho. Dou a laçada, venho aqui já nesse ponto, faço um ponto alto. Eles ficam agarradinhos assim mesmo, tá, gente? Fica bem juntinho. Uma corrente, um ponto alto, né? Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e aqui um ponto alto. Ó. Então, aqui tá na hora da gente fazer a nossa emenda de novo. Então, ó. Eu deixo aqui a minha alcinha, né, frouxa. Ó. Eu conto. Eu vou colocar a mão só para vocês conseguirem visualizar melhor. Aqui a gente prendeu, então eu faço assim. 1, 2, aqui no terceiro, ó. Eu venho aqui, puxo, né, essa minha laçada para dentro do grupinho aqui, faço uma correntinha. E na sequência já venho com ponto baixíssimo na primeira correntinha aqui. Ó, sigo trabalhando os pontos baixíssimos. E aí eu só paro quando eu chego no primeiro daqueles 8 pontos altos. Ó, agora que chegou. Então, ó, olha só.
super rápido, né? Bem bacana, bem legal essa dica da união. E agora eu vou terminar toda essa extensão aqui dessa mesma forma. Se precisar eu assistir esse vídeo aqui de novo, eu vou assistir, porque por mais que os vídeos sejam meus, às vezes eu fico com uma dúvida e eu procuro ver o que eu tô errando, tá? Então eu vou fazer todo esse lado, aí na sequência a gente faz o outro lado, aí vocês vão ver que nessa parte da emenda aqui é diferente e vocês vão me dar razão. Então faz aí e a gente já volta. Gente, olha só. Então aqui eu terminei, tá? Esse lado todo, ó, prendendo do jeito que eu mostrei pra vocês. E aí eu cheguei aqui no final, né, ó, onde eu quero mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra gente poder depois fazer o acabamento, né? Eu falei fazer duas vezes na mesma frase, ficou estranho. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Vamos supor que você chegou aí no seu último motivo, né? Vamos chamar assim. Ah, mas e agora o que eu faço? Quando a gente prende com um ponto aqui, o ponto baixíssimo, igual eu falei pra vocês, ou a correntinha, a gente tem que caminhar com ponto baixíssimo para dar seguimento, no caso, quando a gente está fazendo ainda. Mas aqui no caso, não precisa, porque a gente já vai fazer a finalização. Então, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até quando estiver faltando 2 pontos aqui, que seria, no caso, o que a gente já teria que fazer se estivesse trabalhando aqui os pontos altos, ó. Então, aqui seria esses pontos altos e os 12 pontos aqui dentro. Mas nós só vamos trabalhar os 12 pontos. Então, eu pulo esses 2 primeiros, dou a laçada, venho aqui e faço o primeiro ponto alto. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, o 10º, o 11º e o 12º. Então fizemos aqui 12 pontos. Feito isso, a gente pula 2 pontos, né? E no terceiro faz um ponto baixíssimo. Aqui a gente corta o nosso fio. Finalizamos essa parte, porque aí depois eu só vou ensinar pra vocês uma coisa pra gente finalizar a peça. Mas ó, olha que coisa mais rica, gente. Presta atenção. Ó, aqui o começo e lá o final. Termina exatamente com 12 pontos. Ó. Agora eu vou começar o outro lado e a gente vai começar junto mais uma vez, só para vocês não ficarem com dúvida. Mas para quem, né, quiser já ir se adiantando, é a mesma coisa. O que muda é só na hora de fazer a união, tá? Então vamos lá. Ó, vai funcionar mais ou menos como uma retomada aí do que fazer, né? Aqui dentro do anel mágico a gente vai subir 3 correntinhas e vai fazer mais um total de 23 pontos altos, ficando com 24 pontos. A gente conta as 3 correntinhas também, tá? Então aqui a gente vai fazer os nossos 24 pontos e já volto. Bom, então feito os 24 pontos, a gente finaliza aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então agora nós vamos subir 3 correntinhas. Aqui nesse mesmo ponto eu vou colocar mais um ponto alto. No próximo vou colocar mais um e mais um. Então nós fizemos aqui 2 pontos em cada ponto de base, certo? Totalizando aqui 4 pontos. Nós vamos fazer 8, tá? Sendo que a gente só ocupa 4 pontos de base. Ó, então aqui tá ok, né? Vou fazer 6 correntinhas. Vou pular 4 pontos de base e vou fazer novamente 2 pontos no mesmo ponto por 4 vezes.
ó. Ficando com um total de 8 pontos altos. Então vamos lá. Aqui a gente vira, né? E vamos trabalhar 3 correntinhas. Uma para virar. Aqui nesse próximo ponto eu já faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui eu faço... Opa, perdão, gente. Pulo um ponto, tá? Uma correntinha, pulo um ponto e aqui vão sobrar 2. Isso aqui vocês já sabem que eu expliquei quando a gente estava fazendo esse lado aqui. Então aqui eu dou a laçada. É a mesma coisa, tá, gente? Eu só estou recapitulando aqui para não ficar dúvida. Então aqui dentro eu faço 12 pontos altos. Eu sei que eu poderia assim só mostrar como que faz ali a união agora, mas eu sei que vai ter gente que vai ficar com dúvida. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu pulo novamente aqui esses 2 primeiros e faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, uma correntinha, pulo esse ponto aqui, faço uma correntinha, ó, e um ponto alto. Agora nós vamos fazer aqui a união. Como eu falei pra vocês que era diferente, então é um pouco diferente mesmo, tá? Então agora, depois que a gente fez aqui esse ponto alto, eu vou fazer aqui 3 correntinhas. Ó, vocês podem notar que o avesso dos anéis mágicos estão na mesma direção. Se você fizer, perdão, gente, essa união da mesma forma que fez o outro lado, vai ficar um lado do círculo mágico, você vai perceber para cima e um para baixo, tipo frente e verso. Então depois que você fez aqui as 3 correntinhas, a gente passa essa alcinha que ficou fazendo uma corrente. Dessa forma, a gente já vai continuar repetindo a carreira aqui, ó. Então, eu dei a laçada, vou fazer no próximo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e aqui um ponto alto. Sem fazer ponto de separação, eu já vim aqui e faço 2 pontos juntos. No próximo, 2 pontos juntos. No próximo, 2 juntos. E o próximo, 2 juntos. Ficando assim com 8 pontos. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pula 1, 2, 3, 4 e aqui faz os grupinhos novamente, tá? Ficando com 8 pontos altos no total. Ó, 2, 2. A diferença nessa parte da união é que a gente vai fazer na junção da correntinha. Ó, dou a laçada, venho aqui, faço um ponto, uma correntinha e aqui novamente. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui, lá do outro lado, a gente caminhava e fazia a emenda no ponto baixíssimo, né? Então, aqui eu só vou caminhar o ponto baixíssimo para dar sequência. Ó, vou fazer aqui onde a gente terminou um ponto baixíssimo. E aí eu pego aqui a alcinha de correntinha e faço um baixíssimo. No ponto alto, um baixíssimo.
porque a gente vai fazer ali a emenda da nossa base com a nossa lateral aqui nas correntinhas. Cheguei até o primeiro ponto alto, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Não pulo, perdão, o primeiro aqui, né? Sempre tem que ficar 2, lembram? Um do lado do outro. Uma corrente. Agora eu pulo 1. Porque se aqui não sobrar 2, dá diferença, ó. Então são 4 pontos altos. Agora eu faço 12 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, feitos os 12, eu venho aqui, pulo esses 2 primeiros, no próximo, aqui eu já faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui esse ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, o próximo ponto eu faço um ponto alto. Então, agora a gente já vai fazer aquelas 3 correntinhas de novo para aprender aqui. Então, reparem bem, ó. 1, 2, 3. Fiz as 3 correntinhas, eu vou contar, é da mesma sequência, a mesma quantidade de bloquinhos que a gente pula. Eu conto 1, 2 aqui no terceiro, ó. Como vocês podem ver, ó, pulei 1, 2, e aqui eu vou introduzir essa alcinha aqui, tá? Ó, e vou fazer uma correntinha. Fazendo essa uma correntinha, eu já dou a laçada e faço aqui esse ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e aqui um ponto alto, tá? A gente vai trabalhando com a peça presa, que já mais aí acostuma, tá, gente? No primeiro ponto aqui, ó, a gente já faz 2 pontos juntos. No próximo, 2 pontos juntos. Isso aqui, depois que você pega o jeito, vocês vão ver que bênção que é, que maravilha que é. E meu fio acabou, eu vou pegar mais. Então aqui, vamos lá fazer aqui os últimos 2, né? Gente, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. A diferença é que a gente fica, como a peça já tá quase pronta, trabalhando com ela aqui. 5, 6 correntes. Pula 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto faz já os 2 pontos. Então não tem segredo, né? Ó. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Aí a gente já completa aqui a sequência, né, da segunda carreira. Faz uma correntinha e ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Aqui no final. Tá? E aí, ó, olha só, a gente vai fazendo essa união conforme vai trabalhando no decorrer da peça. O que trocou mesmo foi só aqui a questão do ponto baixíssimo. Então eu venho aqui onde terminou, né? Faço um baixíssimo, na correntinha um baixíssimo para poder ficar bem certinho,
e vou caminhar com ponto baixíssimo até o primeiro daqueles pontos que a gente fez junto. Tá, ó, o primeiro aqui. Feito isso, eu faço 3 correntinhas. Uma para virar. No próximo aqui, já faço um ponto alto. Uma de separação, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e faço outro ponto alto. Fica assim, a coisa mais linda desse mundo. E, gente, então aqui agora eu vou repetir fazendo os 12 pontos altos. Eu vou fazer só mais essa com vocês, tá? Para que não fique uma aula maior do que já tá. 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Não se preocupem porque vocês vão conseguir fazer, tá, gente? Eu que optei por colocar essa parte aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Então aqui a gente pula esses 2 pontos, no próximo eu faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, aqui não pula o ponto, né? Que a gente precisa fazer isso aqui. Aí agora a gente sobe as 3 correntinhas, ó. E aí conta 1, 2, no terceiro. Pera aí, deixa eu alongar um pouquinho mais essa terceira correntinha. Aí. Conta 1, 2 e no terceiro, passa ela pra cá e faz uma correntinha. No que fez a uma correntinha, você já fica com espaço para poder trabalhar outro ponto. Então aqui eu fiz a laçada e no próximo eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Por que que eu não faço aqui em cima? Porque já fiz as 3 correntinhas. Então aqui eu faço uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, e assim vai, tá, gente? Repetindo, e aí você vai fazendo e emendando. No final, não se esqueçam que é a mesma repetição que esse lado aqui. Ah, mas onde é que tá essa parte? Gente, eu expliquei pra vocês como que faz. Então você acabou o outro lado de fazer a sua emenda, ó. Vai terminar da mesma forma. Você vai lá, caminha com ponto baixíssimo, deixando 2 aqui sem trabalhar e faz 12 pontos normalmente, como se você fosse ainda trabalhar isso aqui. Pula 2 pontos e finaliza com ponto baixíssimo no terceiro, tá? Eu vou concluir aqui a minha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procura aqui no vídeo, comenta aqui pra mim, que eu ajudo vocês, mas é bem tranquilo. Tá? Então eu vou concluir aqui e na sequência eu volto pra gente finalizar essa peça. Gente, então eu terminei aqui a peça. Tá belíssima, ó. Eu até dobrei ela por conta do tamanho, né? Ó. E aí pra mim conseguir mostrar ela aqui pra vocês, assim fica melhor. Bom, gente, eu disse pra vocês que ia finalizar e que ia trazer aqui uma diquinha de acabamento, ó. Então, o que que eu gostei de colocar? Eu coloquei esse tassel ou franja aqui e você pode também colocar o que você quiser, tá bom? Eu coloquei aqui já 3. E aí agora o último, eu vou ensinar pra vocês aqui como que faz e como que coloca, tá bom? Isso é opcional, você põe se quiser. Pode fazer aí o detalhe que você quiser, mas eu achei que deu uma total diferença, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar o meu barbante e eu vou medir no que eu já fiz, que é para poder ficar do mesmo tamanho. Só que, gente, esse tassel aqui, ele tem mais ou menos 15 centímetros, tá?
16 no máximo. Então, ó, aí o que que eu faço? Eu tô mostrando pra vocês exatamente como que foi que eu fiz. Eu medi aqui, até a altura onde fica o nozinho, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Um para um lado, um pro outro lado. 2 para um lado, 2 para o outro lado. 3 para um lado, 3 para o outro lado. 4 para um lado, 4 para o outro lado. 5 para um lado, 5 para o outro lado. 6 para um lado. Opa. 6 para o outro lado. 7 para um lado, 7 para o outro lado. 8 para um lado. Ó, e aí tem que segurar firme aqui. E 8 pro outro lado. Tá? Então vai ficar dessa forma aqui. E aí, com o auxílio da minha agulha de crochê, né? Eu vou colocar todas essas alças aqui, ó, dentro da agulha, tá? E aí é nesse momento que eu também ajusto se precisar. Ó, teve uma que eu não peguei. Agora eu peguei. Ó, tá dessa forma. Tava sem a luz, gente, perdão. Mas deu pra ver. Então tá tudo aqui, ó. Todas as minhas alcinhas. Eu vou colocar o dedo aqui que é pra mim não me perder no meio. E aí o que que eu vou fazer? Lembra que eu falei pra vocês que a nossa peça tem o direito e o avesso? Então, pra mim o direito tá com esse nozinho aqui, ó. Aí é só você identificar na sua peça o direito pra você, tá? Independente se aqui vai ficar com os pontos que a gente fez lá, lembra? Do avesso pra mim. Mas pra mim é meu direito. E aí, vocês lembram daqueles 12 pontos? Então a gente vai achar bem o meio. Não precisa ser necessariamente num ponto certo. A gente achou o meio. Ó. Dividir aqui. Aí eu coloco a peça pro avesso, né? Ó. Como eu quero que o meu nozinho fique pra cá, eu vou puxar de baixo pra cima. Ó. Eu vou trazer todas essas alcinhas. Estão vendo? E aí, é só, ó, puxar e ajeitando. Aqui a questão é ajeitar. Tá? Então aí você vai puxando os fios, ó, até deixar do jeitinho que você quer. E aí a gente corta aqui esses fios, né, que ficaram fechados. E pronto, gente. Tá prontinho aqui o nosso tassel, ó. Tá? Eu ainda vou arrematar esses fiozinhos. Mas é isso, gente. Ó, concluída aqui a nossa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam muito, me marquem, compartilhem, tá? Porque sempre que eu faço uma peça assim nesse estilo, eu volto aqui no canal depois pra postar vídeo do que as pessoas estão produzindo. E, gente, dá pra fazer um bocado de coisa, dá pra botar flor, dá pra fazer aplicação. Então aí se divirtam, mas não se esqueçam de mim, tá bom? Fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado muito dessa aula. É sempre um prazer estar aqui ensinando para vocês. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus e até a próxima.